Eu sou Paulo Mosma, jornalista. No rádio, comecei muito cedo, com 13 para 14 anos de idade. Daí fui apelidado por um saudoso homem da comunicação chamado Dirceu Greser como repórter foguetinho do rádio. Foi um estágio para mim, entrei e não saí. 50 anos de reportagem, de vivência, tanto no rádio, na televisão e no jornalismo. Vi grandes jogadores despontando, quase todos os atletibas, por exemplo, foram marcantes. Os atletibas decisivos dos anos 70, 80. Eu considero Curitiba e Atlético duas religiões, paixões populares assim indescritíveis, maravilhosas. O jogo de clube paranaense mais marcante para mim foi o Curitiba e Bangu, em 1985, quando o Curitiba foi campeão brasileiro no Maracanã. É impossível esquecer aquele momento. Eu trabalhava na Rádio Independência, transmitia o jogo ao lado do Carneiro Neto, que era o nosso narrador e chefe da equipe da Independência, e com o saudoso comentarista Munir Khaluf, o nosso professor de futebol. Hoje, muita gente diz, o rádio morreu por causa da internet. Não, a internet eleva o rádio. O brasileiro não vive sem rádio. O rádio é um capítulo à parte. Eu sou Alessandro Coelho, sou administrador de empresas, sou advogado e torcedor do Atlético Paranaense. Nos anos 80, a gente tinha algumas rádios que transmitiam os jogos, não só do Campeonato Paranaense, mas todo o Campeonato Nacional. Naquela época era TV e rádio. Eu lembro que na televisão tinham transmissões do saudoso Vinícius Coelho e tinham vários narradores, Gilberto Fontoura, que além de narradores das partidas de futebol, também apresentavam os programas que transmitiam, né, um tape, os melhores momentos e principalmente os gols da partida que eles mesmos narravam. Ligava o rádio numa AM ou FM, você escutava uma transmissão com chiadeira, que também não tinha tanta qualidade, uma transmissão via rádio, né? Pessoas com entonação de voz diferente, com entusiasmo diferente, com propagandas, com jargões. Ele tinha que arranjar uma maneira de envolver quem estava ouvindo, que ele criasse, vamos dizer assim, a sua rede social da época, né? Arrumou a bola para Cristóvão, o primeiro filtro, o segundo entrou com perigo na grande área, fez o buraco, Chuchu verão com perigo na grande área, Renato Sá, Aguinaldo vai sair o gol do Atlético! Eu acho que a narração é a alma, é a emoção do esporte. Eu acho que quando você tem uma pessoa que sabe narrar, que gosta daquele esporte e consegue transmitir para quem está ouvindo, principalmente através do rádio, transmitir a emoção do lance, do jogo, né? Eu acho que isso aí é um dom. O coração do torcedor atleticano nesse momento bate acelerado, não sabe se fica no mesmo lugar, se desloca dentro do peito, se agiganta esse clube mais uma vez e todo mundo vai ter que se curvar. Se curve, respeite, é o rubro-negro paranaense silenciando o inferno vermelho aqui no gigante do Beira-Rio. As pessoas muitas vezes associam épocas boas vividas ou não tão boas com momentos em que estava acompanhando, por exemplo, uma partida de futebol. Então, muitos torcedores podem lembrar de uma vitória num determinado campeonato a uma fase boa da vida ou uma derrota do seu time preferido a uma fase que estava vivendo. Então, eu acho que tanto essas lembranças do passado, do presente, sempre tem uma narração. Christian Toledo, 48 anos, jornalista, trabalho desde 96. Sou jornalista formado aqui pela PUC. Quando eu cheguei aqui no estúdio, eu vi essas três camisas. Acho que o fato que mais me orgulha na carreira é ter sido o primeiro jornalista a ter sido, né, repórter setorista dos três times. Primeiro no Paraná, depois no Atlético, por último no Curitiba. Então, esse é um orgulho que eu tenho. Antes de mim, ninguém tinha conseguido fazer isso. Eu era um ouvinte de rádio. Ouvia muito a Rádio Independência aqui de Curitiba. Ouvia o Fernando César, o Luiz Augusto Xavier, que eram os narradores, o Joy Silva, o Wilson Maciel, o Mário Celso, o Marco Acef, Foguetinho, o José Lacura e o Raptan Costa. Eu me formei ouvindo a Rádio Independência. A emoção que o rádio transmite, e isso passa muito pela capacidade que o narrador tem de levar a emoção ao jogo, de saber elevar o ritmo, elevar a velocidade, elevar o tom de voz, ser mais agudo ou mais grave, ser mais rápido ou mais lento, ser mais ou menos dramático. Isso
O narrador é a grande estrela numa transmissão de rádio, e numa transmissão de TV o narrador ele é o personagem central, mas o destaque está na imagem, né? Você não briga com imagem. E sim, eu primeiro assisti jogos, depois eu fui aprender a ouvir rádio. Eu sou claramente uma geração formada pela televisão, então eu assistia muita televisão, assistia os jogos ainda narrados pelo Luciano do Vale na TV Globo, depois ele foi para a Band, com o Galvão Bueno, e aqui em Curitiba os jogos narrados no Canal 6 pelo Reginaldo Loyola e no Canal 12 pelo Vinícius Coelho. Quando você participa de transmissões de finais, essa carga dramática ela existe. Né? Eu participei de 3 transmissões de finais, que eu me lembre, com decisão por pênaltis. É mais desesperador para quem está ouvindo. Pode ser a cobrança que vale o título. Foi para ela, Everton Ribeiro bateu! Tocou na trave, entrou! Se você decide trabalhar com públicos mais jovens, como a Cazé TV e a GE TV se propõem, aí muda a linguagem, quer dizer, você muda o conteúdo, você muda a forma, porque o conteúdo é o mesmo, o pacote é o mesmo, tanto que a imagem que você vê na Cazé TV é a mesma que a gente vê na Record, a imagem que a gente vê na GE TV é a mesma que a gente vê na Globo. Então o que muda é a forma, né? É o jeito de comunicar. Eu acho que nada tira a emoção. A emoção ela tem que existir de alguma forma. Tem formas e formas, inclusive, de você levar essa emoção. E a outra coisa que não pode mudar é a informação. Você pode levar o máximo de emoção, mas você não pode brigar com a notícia. O que é fato, o que é informação, isso sempre vai se impor diante de qualquer situação. Pode ser o jogo narrado com gíria, com palavrão, com grito, com berro, com desespero, ou da forma mais conservadora possível. O fato é fato, e esse não vai desaparecer. Então, se você me perguntar o que vai ficar a emoção e vai ficar a informação. Essas duas coisas não podem ser deixadas de lado nunca em qualquer cobertura esportiva. Eu sou da cidade, sou de Curitiba, sou do Paraná. Eu sei que a minha tarefa é, de alguma forma, tentar ajudar no crescimento do futebol paranaense. Óbvio que o meu papel nesse mundo ele é desse tamanhinho, porque eu não sou clube, eu não sou atleta, eu não sou técnico, eu não sou dirigente. Aqui, querendo ou não, eu tô envolto pela emoção que eu conheço. Meu nome é Gabriel Carrica, narrador esportivo já há 10 anos, jornalista aqui formado pela Casa, pela PUC. Comecei a trabalhar com rádio em 2008. Eu sou de 92, né? Então, eu sou um millennial, e como millennial a gente viveu a grande transformação da comunicação, né? Então eu ainda vi o rádio virar streaming. Eu cresci com muita influência de rádio, muita influência do rádio. Então a infância para mim ela foi uma grande formadora, né? Daquilo que eu gostaria de viver como adulto. Eu ouvi a Transamérica na época de ouro dela, né? O Edilson, que hoje virou um amigo, o Moura Júnior, aquela primeira formação, o Caco Mazzani, que também virou um amigo. Então eu cresci com essas referências, assim, né? Era um sonho de moleque, era um sonho de piar, narrar futebol. Toque pra dentro, cruzou pra dentro, dando fechada a cabeçada! Cara, já me falaram muito sobre eu ser um representante da nova geração, que eu e o Edgar Araújo lá da TMC seríamos esses dois representantes por conta da idade. É claro que a gente, quando fala de uma geração que representa um legado de uma outra, você tem uma responsabilidade grande de passar o conhecimento para frente, né? Caras como Foguete, como Christian Toledo, entender e respeitar demais o legado dessas figuras, mas respeitar muito, porque são pessoas que faziam a comunicação, para mim, do jeito que ela é. Queria se comunicar com o grande público, não queria se comunicar para si. E é uma turma que representa a era de ouro do rádio. A era de ouro do rádio é quando o rádio era o principal veículo de vivência e de opinião pública. Então, mesmo no meu estilo, na maneira com que eu vejo as coisas, e lidando com as gerações que estão chegando aí depois de mim,
Eu tento passar um pouco desse sentimento de simplicidade que eles têm, né? Essa coisa da objetividade na hora de dar informação, de entender quem é o meu público de fato, né? De não querer ser tão rebuscado, mas também buscar fazer o bom e velho jornalismo feijão com arroz, bem feito, bem apurado. E quando se trata de esporte e rádio, eu não posso falar de jornalismo de maneira mecânica, automatizada e robótica, porque é som, e som é música para o ouvido das pessoas. Você vai saber se vai tocar, vem Thiago ali autorizado para fazer, vai bater, para bater o gol! Curitiba chega na final do Campeonato Nacional, quebrando um tabu eterno do futebol do Paraná. Graças a Deus, graças aos jogadores, ao técnico, à diretoria e ao povo todo do Paraná.